interessante. Eu tenho duas perguntas e as duas são na página 3. A primeira, eu gostaria de que você pudesse aprofundar um pouco mais em relação à elencologia, que eu vi que você colocou ali. Eu sei que muitas pessoas não perguntam sobre isso, mas me chamou a atenção ali na elencologia, você colocar assim, ó, as equipes interassistenciais de duplas evolutivas. Como que funcionaria isso na prática, até em relação de afinidades, entrosamentos, questões proexológicas? Se pudesse trazer algum tipo de exemplo, que eu achei bem interessante essa elencologia que você colocou. Aí depois, a segunda pergunta vai ter relação com a fobiologia. E aí você coloca várias fobias diferentes que eu nunca vi. Aí se você puder só explicar assim mais ou menos o que é afefobia, genofobia. Gênero deve ser de gênero, né? Mas enfim, aí se você puder explicar cada um desses da fobiologia, mas só para eu saber exatamente o que é. Mas é isso, a primeira é da elencologia, a segunda da fobia. Obrigada. Tá. Da elencologia, isso aí eu coloquei mais porque eu vejo alguns exemplos na própria comunidade também que a gente já tem, né? De pessoas que às vezes são duplas de EPICONs, duplas às vezes, com a mesma especialidade conscienciológica, né? Que funcionam muito bem. Até já aconteceu professores, docentes, duplistas também já dando aula, já teve uma sessão como essa também, sobre dupla evolutiva, né? Então eu coloquei as equipes interassistenciais porque a tendência, conforme a própria Sinvex também vai se desenvolvendo lá no voluntariado, eu vejo assim, a tendência é que cada vez mais se constituam duplas evolutivas dentro de um trabalho maxproexológico ali já funcionando, né? Na Sinvex a gente vê muito isso, porque às vezes a pessoa chega mais nova, chega com a vida em andamento, né? Aí conhece um colega, um voluntário também que está ali solteiro, e aí aquilo gera um sinergismo na Proex, né? Então eu vejo muito que a tendência na comunidade é a gente ter cada vez mais essas equipes de duplas evolutivas funcionando, porque uma das coisas que a gente mais diferencia a dupla evolutiva do casal, às vezes convencional, é que existe uma tarefa em comum, um proex em comum, né? Um trabalho evolutivo em comum, né? Então, duplas evolutivas necessariamente vão estar cada vez mais entrosadas. Pode ser que essa tarefa seja, vamos dizer assim, na mesma função, em algum momento, pode ser que sim, mas não necessariamente também, né? Então, aqui, quando eu coloco equipes interassistenciais, eu estou falando assim das mesmas funções, né? A pessoa trabalhar naquela equipe junto, por exemplo, um curso de campo, ou um curso, por exemplo, ou uma equipe técnica do ciclo, escrevendo algum livro, por exemplo, né? Mas a intenção aqui é mostrar essa condição, essa realidade, né? Mas o duplo evolutivo em si vai ter sempre uma tarefa proexológica evolutiva para se fazer ali de maneira compartilhada. Às vezes vai ter momentos mais individuais, cada um faz você faz o livro, o outro faz o livro dele, né? Mas sempre vai ter um tempero, às vezes, da experiência com o parceiro, do compartilhamento da vida com o parceiro, né? Então sempre vai ter algum nível de influência nesse sentido. Tá? Então, quando eu coloco aqui equipes interassistenciais, eu quero destacar essas equipes que trabalham, às vezes, no mesma equipinha ali para fazer um trabalho específico ali, que eu já vi acontecer algumas vezes e funcionou muito bem, né? Então a gente vê isso também, que pode ser positivo.